E aí, pessoal? De volta para mais um The Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num clássico, um livro que, cara, atravessa gerações. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. É verdade. Eu aposto que muitos de vocês que estão ouvindo já ouviram falar, já leram. Tchê. Estão se preparando para uma apresentação, ou estão ligando com uma situação meio, sei lá, complicada no trabalho, ou simplesmente querem dar aquele up nas habilidades sociais. Acertei. Com certeza. E esse livro, sabe, mesmo tendo sido publicado lá em 1976, continua super relevante hoje em dia. É impressionante, né? Não é à toa que já vendeu mais de 30 milhões de cópias no mundo todo. Pois é. As lições do Carnegie, elas continuam atuais, né? Sim. E para mostrar como ele coloca tudo em prática, a gente vai explorar algumas histórias, cara, incríveis. A gente vai ver a trajetória do próprio Dale Carnegie, que saiu da vida no campo e se tornou um mestre da comunicação. Verdade. A gente vai ver a história de um vendedor que usou as ideias do livro para conquistar um cliente super desconfiado. Mas, antes da gente entrar nessas histórias, vamos começar pelo primeiro grande ensinamento: a importância da autoexpressão e do crescimento pessoal. Boa. O Carnegie coloca um ponto crucial. Todos nós queremos nos sentir importantes e reconhecidos, né? Sim, total. E para a gente alcançar isso, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de se expressar. É. Com clareza, com confiança. E para ilustrar esse ponto, ele traz a história do Patrick J. O'Hare, um cara comum que sofria com um baita complexo de inferioridade. É. Imagina só, ele era um imigrante irlandês que, aos 40 anos, precisou se aventurar no mundo das vendas para sustentar a família. Caramba. Mas o medo, a insegurança paralisavam ele completamente. Nossa. Ele chegou a andar de um lado para o outro em frente ao escritório várias vezes antes de ter coragem de entrar e se candidatar à vaga. Que situação, hein? Ele estava no fundo do poço. Mas tudo mudou quando, incentivado pela esposa, ele decidiu fazer um curso com o próprio Dale Carnegie. Olha só. E foi nesse curso que ele descobriu a força da autoexpressão. Aos poucos, o O'Hare foi superando seus medos, foi se sentindo mais à vontade, até mesmo falando para grandes plateias. É incrível como a história dele mostra que todos nós temos um potencial, né, meio que adormecido dentro da gente. Verdade. E muitas vezes a chave para liberar esse potencial está em desenvolver a nossa comunicação. E não precisa ser da noite para o dia, né? Comece se desafiando a se expressar em situações que te deixam desconfortável, a participar mais ativamente de conversas, a dar a sua opinião, pequenos passos que podem levar a grandes transformações. Sem dúvida. E o livro apresenta outro exemplo inspirador, Godfrey Meyer, um banqueiro que, assim como O'Hare, também colheu frutos incríveis do curso de Carnegie. Olha só. O Meyer era pai de 11 filhos e, por incrível que pareça, se sentia inseguro ao falar em público, mesmo ocupando uma posição de destaque. Caramba. Mas ao aprender a se expressar com mais clareza, a se conectar com as pessoas, ele viu a vida social e profissional darem um salto. Ele deixou de ser um mero espectador na comunidade para se tornar um membro ativo e influente. Exatamente. E falando em trajetórias inspiradoras, não podemos deixar de lado a história do próprio Dale Carnegie, né? Ele largou um emprego promissor para seguir o sonho de escrever e ensinar. É verdade. E ao longo da carreira, ele se reinventou diversas vezes, buscando sempre aprimorar suas habilidades de comunicação e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Essa paixão por ajudar as pessoas e esse espírito empreendedor o levaram a criar, cara, um dos movimentos mais importantes na educação de adultos, com um legado que inspira milhões até hoje. E por falar em inspirar, vamos ao segundo ensinamento: despertar o entusiasmo nos outros. Isso aí. O Carnegie defende que o reconhecimento genuíno, o encorajamento sincero, são ferramentas poderosíssimas para motivar as pessoas e extrair o melhor delas. Para ele, as pessoas têm uma necessidade profunda de se sentirem apreciadas, valorizadas. Sim. E ele usa a história do Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo, para ilustrar esse princípio. Andrew Carnegie acreditava no poder do elogio, do incentivo, e colocava isso em prática na relação com os colaboradores. E essa filosofia se refletia na maneira como ele tratava seus funcionários. Ele sempre buscava reconhecer os talentos e incentivava a se superarem. Um exemplo disso é o Charles Schwab, um executivo de sucesso que atribuía o seu alto salário à sua capacidade de inspirar entusiasmo na equipe. Mas ele não elogiava apenas os grandes feitos. Não. Ele prestava atenção nos detalhes, reconhecendo o esforço, a dedicação em cada tarefa, por mais simples que fosse. Exatamente. Como se ele dissesse: eu vejo você, eu reconheço o seu esforço, eu valorizo a sua contribuição. Isso. Esse tipo de atitude faz toda a diferença. E para mostrar que o encorajamento pode realmente transformar vidas, o Carnegie nos apresenta a história do Stevie Wonder, né?
um dos maiores músicos de todos os tempos, que nasceu cego e, mesmo assim, superou os seus desafios e alcançou o sucesso. É verdade. Mas, para além de histórias inspiradoras, é importante a gente entender o que é, de fato, o encorajamento genuíno. A gente não está falando de bajulação, de elogios vazios. O Não. verdadeiro encorajamento, ele vem do coração. Sim, é um reconhecimento sincero das qualidades e dos esforços do outro. Perfeito. E para praticar esse princípio, comece prestando atenção nas pessoas ao seu redor. O que elas estão fazendo de bom? Quais são seus talentos, suas conquistas? Reconheça os esforços mesmo nas pequenas coisas. Um elogio sincero pode iluminar o dia de alguém e impulsioná-lo a ir mais longe. E aí, o que você acha? Já tinha parado para pensar no poder do encorajamento na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor? Que tal colocar esse princípio em prática hoje mesmo? Boa. E seguindo essa linha de construir conexões genuínas, o terceiro ensinamento do Carnegie é a arte de ouvir e se interessar de verdade pelas pessoas. Verdade? Em um mundo onde todo mundo quer falar e poucos querem ouvir, essa habilidade se torna cada vez mais valiosa, né? Com certeza. O Carnegie coloca um ponto fundamental. A chave para conquistar a simpatia, a confiança das pessoas, está em ser um bom ouvinte. É. Em demonstrar interesse real por suas vidas, suas ideias, suas experiências. Tipo, dar atenção de verdade pro que o outro tem a dizer. E para ilustrar essa ideia, ele conta uma história engraçada de um jantar em que ele, sem entender nada de botânica, se viu conversando com um especialista no assunto. Você sabe o que aconteceu. No final da conversa, o botânico descreveu o Carnegie como a prosa mais interessante que ele já tinha conhecido. É incrível, né? E É. tudo porque o Carnegie, em vez de tentar se mostrar interessante, se dedicou a ouvir com atenção Sim. e a fazer perguntas que demonstravam genuíno interesse pelo que o botânico tinha a dizer. É esse o segredo. Quando a gente dá às pessoas a oportunidade de falarem sobre si mesmas, quando a gente ouve com atenção, demonstra interesse pelas ideias, pelas experiências delas, elas se sentem valorizadas, compreendidas. É. E, consequentemente, mais próximas da gente. É como se a gente estivesse dizendo: você é importante para mim. Suas ideias, suas experiências são valiosas e essa atitude abre portas, cria conexões, fortalece relacionamentos. Mas como a gente pode colocar isso em prática? Como a gente pode ir além de apenas ouvir e demonstrar interesse genuíno? O Carnegie dá algumas dicas valiosas, tipo prestar atenção na linguagem corporal, fazer contato visual, acenar com a cabeça para mostrar que está acompanhando o raciocínio. E principalmente fazer perguntas relevantes, perguntas que demonstrem que você está realmente interessado em entender o ponto de vista do outro. Perfeito. E o livro dá outro exemplo fantástico. A história de Edward Bock, um imigrante que chegou sem nada e se tornou um editor de sucesso ao se corresponder com algumas das pessoas mais famosas da época. É verdade. Imagina só. Ele escrevia cartas para personalidades como General Grant, o presidente Garfield, fazendo perguntas sobre as vidas deles, sobre suas experiências. E o mais impressionante é que, mesmo ocupando cargos importantes, essas personalidades respondiam às cartas do Bock, muitas vezes com detalhes e histórias fascinantes. É a prova de que o interesse genuíno pelas pessoas é uma moeda valiosa em qualquer relacionamento, seja na vida pessoal ou profissional. Dedicar tempo para ouvir, para se conectar com o outro, mostrar que você se importa. Isso pode abrir portas incríveis. E para reforçar esse ponto, o Carnegie traz o caso da Shora Rosedale, que se tornou cliente fiel de um banco graças à atenção e ao interesse demonstrado por uma simples caixa. Nossa. Ao invés de simplesmente realizar a transação bancária de forma mecânica, a caixa demonstrou interesse pela vida da Shora Rosedale. Perguntou sobre a família dela, o trabalho dela. Pequenos gestos, né? Mas que fazem toda a diferença. Exatamente. A Shora Rosedale se sentiu acolhida, valorizada e passou a ver aquele banco como um lugar onde ela era mais do que apenas uma cliente. E esse é o poder do interesse genuíno. Ele nos ajuda a construir relacionamentos mais fortes, mais duradouros, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E por falar em criar um ambiente positivo, acolhedor, o quarto ensinamento do Carnegie é a magia de um sorriso e a importância de ser simpático. Um sorriso sincero. Aquele que vem do coração tem um poder incrível de desarmar as pessoas, de criar um clima de confiança e abrir portas para novas oportunidades. Verdade. O Carnegie mostra pra gente que a simpatia é uma ferramenta poderosa para conquistar a confiança e a cooperação das pessoas. Ele coloca a simpatia como um ingrediente fundamental para construir relacionamentos saudáveis, produtivos. E ele ilustra esse princípio com a história do Charles Schwab, que ao invés de repreender os operários que estavam fumando em um local proibido, simplesmente lhes ofereceu charutos e pediu que fossem fumados do lado de fora. É um gesto simples, mas que demonstrou respeito, compreensão. Ao agir com gentileza, com bom humor,
Ele transformou uma situação potencialmente negativa em uma oportunidade de fortalecer os laços com seus colaboradores. E essa é a beleza da simpatia. Ela nos permite lidar com situações delicadas de forma mais leve, mais eficaz, transformando potenciais conflitos e oportunidades para construir pontes, para fortalecer relacionamentos. Mas o que acontece quando a gente não está se sentindo simpático? Tem dia que a gente acorda com o pé esquerdo, né? Como colocar esse princípio em prática nesses dias? Ótima pergunta. A simpatia, assim como a gentileza, é uma escolha, é um músculo que a gente pode exercitar diariamente. Mesmo que você não esteja se sentindo 100%, faça um esforço consciente para sorrir para as pessoas, para ser gentil, para oferecer ajuda. Você vai se surpreender com o impacto positivo que isso pode ter tanto em você quanto nas pessoas ao seu redor. E para ilustrar como essa mudança de atitude pode transformar o ambiente de trabalho, o Carnegie conta a história da freira. Maria Gonzalez, ela trabalhava em uma sala isolada e se sentia excluída do convívio com os colegas. Mas ao tomar a iniciativa de ser mais simpática, de cumprimentar os colegas, se interessar pelas vidas deles, ela viu o ambiente de trabalho se transformar completamente. É verdade. As pessoas passaram a vê-la com outros olhos e a atmosfera no escritório se tornou mais leve, mais acolhedora. A simpatia é contagiosa. Ao espalharmos gentileza, bom humor por onde a gente passa, a gente cria um ambiente mais positivo, mais harmonioso para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. E para reforçar esse ponto, vale lembrar a frase do Albert Hubbard. Sorria, seja positivo e se concentre nas coisas boas da vida. É verdade. Um lema que a gente devia ter sempre em mente. A positividade, o otimismo são combustíveis para a alma, nos impulsionando a enfrentar os desafios com mais leveza e a construir relacionamentos mais saudáveis, mais felizes. Concordo plenamente. E para encerrar esse bloco, o Carnegie compartilha a história de um cantor de ópera que se recusou a cantar por estar gripado, mas foi convencido a se apresentar após receber a visita do empresário, o Sr. Hurok, que demonstrou compaixão, compreensão pela situação dele. O Sr. Hurok, em vez de pressionar o cantor a se apresentar, demonstrou preocupação com o bem-estar dele, reconheceu a dificuldade dele e ofereceu apoio. E essa atitude, por mais simples que pareça, fez toda a diferença. O cantor se sentiu compreendido, amparado e acabou se convencendo a se apresentar. Essa história nos ensina que a empatia é fundamental em qualquer relacionamento. Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando busca compreender os sentimentos, as motivações do outro, a gente cria um ambiente de confiança, de respeito mútuo, abrindo caminho para o diálogo e para a cooperação. E a empatia é um dos pilares para a gente lidar com críticas e desacordos de forma construtiva, que é o tema do nosso próximo bloco. E aí, o que você acha? Qual desses ensinamentos te chamou mais atenção? Já tinha parado para pensar no poder de um sorriso, de uma atitude simpática, de um ouvido atento? Compartilhe suas reflexões com a gente. E por falar em empatia, chegamos ao 5º ensinamento do Carnegie: a arte de lidar com críticas e desacordos. Afinal, quem nunca se viu em uma situação de conflito, seja no trabalho, em casa ou até nas redes sociais? É verdade, é praticamente impossível escapar dos conflitos, né? Mas a questão é, como lidar com eles de forma construtiva? E o Carnegie, ele nos dá algumas ferramentas valiosas para a gente navegar por essas águas turbulentas. Sim, ele argumenta que, na maioria das vezes, partir para o confronto direto só piora as coisas. A crítica, quando feita de forma agressiva ou desrespeitosa, gera resistência, ressentimento. E isso dificulta a resolução do problema. E para ilustrar isso, ele traz a história de como o presidente Lincoln lidou com um general que o criticava publicamente. Imagina só a pressão que ele devia enfrentar. Mas em vez de rebater as críticas na mesma moeda, Lincoln optou por uma abordagem diferente. Exatamente, ele chamou o general para uma conversa particular. E, com calma, com respeito, expôs o seu ponto de vista. E essa atitude, por mais surpreendente que pareça, desarticulou o general. Lincoln, ao invés de alimentar o conflito, optou pelo diálogo, pela compreensão. E conquistou a confiança, o respeito do general. Uma verdadeira lição de liderança, né? Ele nos mostra que a humildade, a empatia são armas poderosas para desarmar os críticos e abrir caminho para o entendimento. Mas e quando a gente está certo? É difícil engolir o orgulho e não rebater uma crítica injusta. É verdade. Mas o Carnegie, ele nos lembra que às vezes é melhor deixar o ego de lado e focar na resolução do problema. Ele conta a história de um advogado que corrigiu um juiz da Suprema Corte do Iowa durante um julgamento. E adivinha? Ele perdeu o caso, mesmo estando certo. Parece que o tiro saiu pela culatra, né? Mas por que isso aconteceu? Porque o advogado, em vez de reconhecer a autoridade do juiz e buscar uma solução diplomática, optou por confrontá-lo publicamente, humilhando diante de todos. Essa atitude arrogante, além de não ter lhe garantido a vitória no caso, certamente prejudicou sua reputação.
Ou seja, em situações de conflito, é preciso ter sabedoria para escolher as batalhas que valem a pena lutar. Nem sempre a gente precisa ter a última palavra, né? É. Às vezes, o silêncio ou uma resposta mais branda podem ser mais eficazes do que uma resposta impulsiva. Exatamente. E o Carnegie, ele nos ensina a sermos estratégicos, a buscar o diálogo, a compreensão, a evitar confrontos desnecessários que só geram desgaste e ressentimento. E ele nos dá exemplos práticos de como fazer isso. Que legal. Compartilhe com a gente, então, quais são as dicas do Carnegie para lidar com as críticas. Ele sugere que a gente comece por reconhecer que a crítica pode ser uma oportunidade de aprendizado. Ao invés da gente se fechar, ficar na defensiva, a gente pode tentar entender o ponto de vista do outro e extrair algo positivo da crítica, mesmo que ela seja feita de forma inadequada. Faz sentido. Mas e quando a crítica é realmente injusta ou ofensiva? Como reagir sem perder a cabeça? Nesses casos, o Carnegie sugere que a gente respire fundo, conte até 10 e escolha responder com calma, com assertividade. A gente pode dizer algo como: entendo seu ponto de vista, mas discordo. Gostaria de explicar a minha posição. O importante é manter o controle emocional e evitar que a situação escale para um confronto desnecessário. Dicas valiosas, hein? E o livro ainda traz a experiência da Catherine Alford, que conseguiu resolver um problema no trabalho ao evitar confrontos e se mostrar compreensiva com os colegas. Exatamente. Ela se deparou com um problema que afetava todo o departamento, mas em vez de apontar culpados, ela se reuniu com os colegas, ouviu os pontos de vista deles e juntos buscaram uma solução para o problema. Essa atitude colaborativa, além de ter resolvido o problema de forma mais rápida e eficaz, fortaleceu os laços de união e respeito entre os membros da equipe. Mais uma vez, a gente vê a força do diálogo e da empatia em ação. Sem dúvida. E para finalizar esse bloco, o Carnegie nos apresenta o caso de um cliente insatisfeito que foi conquistado por um vendedor que se desculpou pelos erros da empresa e se mostrou compreensivo com a frustração dele. Em vez de tentar justificar os erros ou se colocar na defensiva, o vendedor reconheceu a falha, pediu desculpas e se prontificou a resolver o problema do cliente. Exatamente. Essa atitude humilde e proativa, além de ter apaziguado o cliente, transformou uma situação negativa em uma oportunidade para demonstrar profissionalismo e fortalecer o relacionamento. Parece que a sinceridade e a proatividade são mesmo os melhores caminhos para contornar situações delicadas e recuperar a confiança, né? Com certeza. E para fechar com chave de ouro, chegamos ao sexto e último ensinamento de Carnegie, a força do incentivo e do desafio. O Carnegie nos convida a sermos agentes de transformação na vida das pessoas, a incentivá-las a se superar, a perseguir os seus sonhos. Ele ilustra esse princípio com a história emocionante de um pai que se reconciliou com o filho após reconhecer o seu erro e pedir perdão. O pai, preso a tradições culturais, havia rejeitado o filho por este ter escolhido um caminho diferente do que ele esperava. Mas ao perceber que havia errado, ele engoliu o urho, procurou o filho e pediu perdão, abrindo o caminho para uma nova fase no relacionamento deles. Uma história que nos ensina que nunca é tarde para reconhecer os nossos erros e reconstruir pontes. E o livro também nos lembra da importância de elogiar, de incentivar as pessoas, de reconhecer seus talentos, de motivá-las a buscar o seu potencial máximo. E não é só elogiar por elogiar, né? Não. O Carnegie, ele nos convida a usar o elogio de forma estratégica, não apenas para reconhecer as conquistas, mas também para incentivar a busca por novos desafios. Exatamente. O desafio, quando feito de forma construtiva, respeitosa, pode ser um poderoso motor de crescimento, de desenvolvimento. Ao desafiarmos as pessoas a saírem da sua zona de conforto, a buscarem novas experiências, a explorarem seus talentos, a gente está contribuindo para que elas se tornem a melhor versão de si mesmas. E aí, depois dessa imersão nos ensinamentos do Carnegie, fica a pergunta: qual desses princípios vai colocar em prática hoje? Que tal escolher um deles e começar a aplicar na sua vida? A vida é um constante aprendizado e a cada dia a gente tem a oportunidade de aprimorar nossas habilidades de comunicação, de construir um mundo mais harmonioso, mais positivo ao nosso redor. E assim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Esperamos que vocês tenham se inspirado com as ideias de Dale Carnegie e que as usem para construir relacionamentos mais fortes e significativos. Até a próxima!